Saluton al ĉiuj, bonan tagon al ĉiuj. Não domino os idiomas de vocês, só o Esperanto, então vamos de português hoje, né? Antes de nós começarmos, relembrando as palavras da Gorete, queria deixar a minha gratidão ao nosso companheiro Divaldo Franco pelo trabalho realizado ao longo das décadas e que, de certa maneira, é o que permite que nós estejamos hoje aqui nesse nosso momento de celebração de aniversário dos 25 anos da nossa instituição, o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec de Winterthur. Quero agradecer o convite, não só pela possibilidade de estar aqui com todos, mas a chance de, estando aqui, poder ter participado de momentos muito singulares do encontro e do reencontro com tantos amigos queridos, ter tido a oportunidade de celebrar esses momentos mágicos como vivemos agora, e a nossa excelente palestra que o Alexander apresentou para nós nessa manhã, e que nos oferece uma leitura extraordinária sobre o crescimento da ciência no sentido da admissão dos processos relativos à sobrevivência da alma, o que é muito importante para que a gente consiga dilatar a nossa compreensão sobre aquilo que, de certa maneira, hoje a ciência oficial tem para nos apresentar sobre essa questão. Mas quando a gente se aproxima dessas questões e começa a tomar como verdade os valores daquilo que é possível coletar dentro da literatura espírita, existem algumas peças que, quando a gente começa a juntar, começa a nos oferecer alguns tipos de questionamentos. Por aquilo que a gente viu hoje pela manhã, nós tivemos a informação de que sim, nós somos um ser espiritual, sim, é verdade, o espírito existe, sim, é verdade, não somos apenas matéria, possuímos uma dimensão transcendente, o cérebro não é a sede efetiva do raciocínio, do ser e da personalidade. Mas quando a gente avança na literatura espírita, e aqui nós temos Das Buch der Geister, é isso? O livro dos Espíritos, nós encontramos ali na questão 86, uma colocação na qual diz que o mundo espiritual é o mundo primitivo e verdadeiro. E que o mundo espiritual, ele pode existir sem a necessidade do mundo material, porque é o mundo de onde promanam as causas. Então, se nós somos um ser imortal e o mundo espiritual é uma realidade que a gente possa considerar que ela é assim, tão objetiva e verdadeira, e quando nós juntamos isso com as informações que também a obra doutrinária possui, oferecendo a todos nós a compreensão de que, além de sermos um espírito e além de termos um mundo espiritual primitivo e verdadeiro, nós também temos a informação de que é possível evoluir no mundo espiritual. Sim, os espíritos podem evoluir na esfera do mundo espiritual. Tanto que a gente encontra isso nos relatos de Allan Kardec, na parte 2ª do livro Céu e o Inferno, onde ele apresenta aqueles 68 casos de manifestações. E ali temos um bem singular, o fantasma de Castelnaudary, aonde nós temos um personagem que aparece com uma determinada característica e ao longo das várias manifestações ele vai melhorando a sua condição espiritual. Assim temos também outras literaturas que se somam, como o progresso feito por André Luiz no mundo espiritual, progresso feito por Camilo na obra que está sobre a mesa aqui, Memórias de um Suicida, e a percepção de que sim, os espíritos são capazes de avançar no mundo espiritual. Então essa peça também se junta nesse quebra-cabeça. Então nós começamos a perceber que somos seres espirituais, é verdade, nós temos um mundo real e verdadeiro do lado de lá, os espíritos podem progredir no mundo espiritual, e também no Livro dos Espíritos, questão 738A,
diz que o objeto da solicitude de Deus não são os homens, são os espíritos, porque é para os espíritos que Deus converge as suas atenções, porque esses seriam, de certa maneira, o real foco das suas preocupações. Quando a gente soma essas 4 peças, esses 4 elementos, somos seres espirituais. O mundo espiritual é o verdadeiro e primitivo. Os espíritos evoluem no mundo espiritual. E, além disso, o objeto de solicitude de Deus são os espíritos, surge uma questão que não quer calar. Ora, se tudo é assim, então por que encarna? Se somos seres espirituais, se o mundo de lá é um mundo primitivo e verdadeiro, se podemos evoluir no lado de lá da vida, e se é verdade que os espíritos é que são o real objetivo de Deus, qual é o sentido que existe em nós virmos a matéria? Qual é o sentido que existe para a existência humana? Ou seja, qual é o porquê da vida? Qual é o sentido que nós temos de estarmos aqui? E é exatamente para buscar as respostas dentro da obra doutrinária, para essa questão multimilenar que incomoda a criatura humana desde a época dos primeiros, dos mais antigos filósofos que nós podemos imaginar, nós encontramos nas páginas da doutrina espírita a instrumentação para nos ajudar a entender por que a gente vem, se tudo pode ser feito do lado de lá. A grande razão pela qual nós encarnamos na Terra, a grande razão pela qual o Espírito encarna entre os homens, é porque, embora a gente possa evoluir no mundo espiritual, a gente não tem certeza se mudou. Nós não conseguimos ter a certeza cabal de que verdadeiramente nós conseguimos empreender uma mudança quando nós estamos do outro lado da vida. De repente, uma pessoa teve na existência corporal um desafeto, um sócio com o qual teve uma empresa. Essa empresa ia muito bem quando o sócio resolveu passar a perna e levar todo o dinheiro. Ele levou todo o dinheiro, levou a mulher dele também e os filhos. Conseguiu um laudo falso e jogou o rapaz no manicômio. Então ele ficou sem a empresa, sem dinheiro, sem a mulher, sem os filhos e ainda enlouquecido no manicômio. E ele ainda visitava para ver como é que você está. E você está louco mesmo. E aí a pessoa desencarna, muito machucado pelo que aconteceu, aí de repente, com o tempo, vai percebendo que isso não fazia a felicidade dele, e esse espírito começa a ter a ideia de perdoar o companheiro. Ele perdoou. Mas será que esse perdão é assim tão profundo? Será que o fato de hoje eles conseguirem se encontrar no mundo espiritual e conseguirem se ver como se de repente aquela história fosse apenas um equívoco na caminhada deles e que o perdão já está estabelecido, prova que ele verdadeiramente mudou? Nós não temos essa certeza. Porque no mundo espiritual eu estou de frente para a imortalidade, eu estou de frente para a lei de causa e efeito, eu estou de frente para a realidade transcendente da vida. Então é muito fácil que a gente mascare aquilo que verdadeiramente vai no fundo do meu ser. E eu estabeleça como verdade aquilo que verdadeiramente não reside em mim. Como que eu posso saber se eu mudei? Só existe uma forma, não existe duas formas de saber se eu mudei. É consultando o que existe na profundeza do ser, sem permitir que nós conscientemente controlemos a nossa vontade. E isso a gente só consegue pela reencarnação. A gente não reencarna para reencarnar. A gente reencarna porque precisa esquecer. E é interessante que muitas pessoas dizem assim: mas eu não gostei dessa parte,
que esquece. Eu queria ir, mas eu queria ir lembrando. Ora, se é para ir lembrando, fica. Qual é o sentido que teria vir se eu lembrasse de tudo? Não faz sentido. Então eu preciso passar por um processo de obscurecência das minhas lembranças para que faça sentido reencarnar. Como também não faz sentido a gente encarnar na Terra para viver uma existência de 50 mil anos, 200 mil. Porque se ficar 200 mil anos encarnado, são 200 mil anos lembrando. Você lembra que você me fez? Você lembra que você me fez? Então a encarnação ela tem que ser um tempo curto, em que você tem uma janela curta na qual você encarna, passa uma determinada experiência corporal numa janela de tempo estreita, retorna ao mundo espiritual, avalia para uma nova encarnação com essa janela de compreensão sobre o mundo que aconteceu, sobre a história que aconteceu, que ela fique como se fosse entreaberta. E é muito interessante o termo que os espíritos utilizam para falar sobre esquecimento do passado. Pode observar que a literatura espírita, quando se refere a esse fenômeno, ela chama de véu do esquecimento. Por que chama véu do esquecimento? Porque não tem nenhuma obra espírita que diga assim, porque a parede do esquecimento. Não é uma parede de esquecimento, é um véu. Porque um véu é alguma coisa que te permite entrever por entre as nuances do véu. E é exatamente o que acontece. A gente, de certa maneira, esquece quem foi, mas não esquece o que foi. Se eu, de repente, fui um cigano ou uma cigana numa outra existência, parte dessas características comportamentais, emocionais, elas vazam para o presente, embora eu não saiba meu nome, eu não saiba exatamente o que aconteceu na grande maioria dos casos. A gente tem aquelas situações, a Alexandra lembrou para nós de manhã, das memórias espontâneas de outras existências, mas, via de regra, esse não é um fenômeno mais comum. Então a gente tem lampejos, emoções, sentimentos que vazam do ontem para o hoje. E isso nos basta. Isso nos é suficiente, porque se a gente for trabalhar para querer abrir o passado, para tentar escavar o que aconteceu, nós corremos o risco de viver o passado no presente, como acontece no caso Joel, presente no livro Os Mensageiros, no capítulo 10, em que um personagem, ele investigou tanto o passado que da maneira como ele entrava no ontem, o ontem entrava nele. No final ele já não sabia mais qual era a existência que ele estava vivendo, se ele vivia essa ou a outra, em função dele ter, de maneira figurada, rasgado o véu do esquecimento e transitado entre as duas existências como se fossem uma só. Então a grande justificativa do porquê que a gente vive essa experiência da encarnação é exatamente para empreender uma nova caminhada através da qual um corpo que nos é oferecido abafa as memórias e dificulta o fenômeno da compreensão do espírito sobre o que ele de fato viveu, aquilo que ele de fato foi. E existe uma possibilidade de nós descobrirmos que dentro da construção desse grande fenômeno do esquecimento do passado, nós percebermos que há 3 razões pelas quais o esquecimento do passado nos é interessante. A primeira das razões pelas quais o esquecimento do passado nos é bom é para que nós esqueçamos o que foi que nós fizemos aos outros, para que a gente possa caminhar. Senão um processo de culpa, autoculpa, remorso pode provocar no indivíduo uma dificuldade grande de caminhar. Então, para que a gente possa sentar na mesa para tomar café da manhã e dizer, mamãe, passa a manteiga, me dá o pão, tá lindo o dia, né, mãe? Um beijo para você. Se de repente esse véu do esquecimento fosse levantado, talvez as relações não fossem assim, porque eu lembraria o que eu fiz. Então, a primeira das razões pelas quais nós não temos a oportunidade de lembrar de tudo é exatamente
pelo fato de que nós precisamos ter a capacidade de esquecer aquilo que nós fizemos. Mas há uma segunda razão. A segunda razão é para que a gente esqueça também não só o que a gente fez, mas para que eu esqueça o que o outro fez para mim. Eu preciso esquecer. Porque nós temos histórias muito machucadas, nós temos muitas feridas. A história da humanidade é uma história escrita com tinta de sangue. Conquistadores, guerra, escravização, tortura, violência, despotismo, perversidades, arbitrariedades. É o que mais nós encontramos na história da humanidade. E não é possível que a gente tenha conseguido escapar de todas essas ocorrências que a história da humanidade nos ofereceu. Então nós, de alguma forma, temos alguma parte da nossa história espiritual vivida nesses dramas. Então é necessário não só que eu esqueça aquilo que eu fiz, mas eu preciso também esquecer o que os outros me fizeram. Preciso disso para que a gente possa conviver, para que a gente possa sentar na mesa e dizer: oi pai, tudo bem? Como é que você está? Então essas relações familiares com pais, com mães, elas estão muito relacionadas muitas vezes com histórias do ontem. As nossas famílias, elas são fundamentalmente marcadas pela presença de 3 tipos de laços de família. Ou são laços de afeto do ontem, ou são laços de desafeto, ou uma terceira hipótese é serem laços surgidos no presente, que pode acontecer também de nós termos alguém que se insere no nosso ambiente doméstico, que não seja obrigatoriamente um espírito que já conviveu conosco em outras existências. Então, eu esquecer o que fiz, eu esquecer o que os outros me fizeram, é muito saudável para que as famílias, para que as nossas novas histórias de vida consigam ter mais sucesso. Mas são 3 as razões. A primeira delas é eu esquecer o que eu fiz. A segunda é esquecer o que os outros me fizeram. E a terceira é para que os outros esqueçam o que eu fiz a eles. Porque é muito doloroso a gente guardar as ideias daquilo que fizemos e os olhares de condenação que nos circundam. Imaginemos, por exemplo, os senhores da guerra, os homens cujos nomes estão escritos nas páginas da história e que sob seus ombros repousam a desencarnação de milhares ou até milhões de pessoas. A quantidade de inimigos espirituais e encarnados, o quanto de ódio não pode circundar em torno dessas criaturas. Então, para que também haja um arrefecimento nesse processo de perturbação, nós também experimentamos um esquecimento, também para que os outros não tenham em nós aquela lembrança do ocorrido para produzir as dificuldades de relacionamento. Então a gente reencarna exatamente para refazer um novo começo, para fazer uma nova história, para que a gente consiga reescrever de maneira correta aquilo que fizemos de maneira equivocada. Por que isso é tão importante fazer? Por que o espírito precisa tanto dessa caminhada, dessa busca, dessa tentativa de se melhorar incessantemente? Existe uma coisa que é muito curiosa dentro da leitura daquilo que a doutrina espírita nos oferece. Todos nós sabemos que o destino de todas as almas é a felicidade. Nós todos sabemos. Questão 115, 121, 133, 634 e questão 1006 dizem que o espírito é criado simples e ignorante e que vai evoluir e que o destino de todos nós será a felicidade. Só que evolução espiritual não é uma esteira de aeroporto que a gente entra de um lado, fica quietinho e vai evoluindo sem se mexer. Não vai. Evolução não é esteira. Evolução precisa de esforço,
você tem é uma rampa que você sobe e que ela sobe com esforço pessoal. Então não existe aquela possibilidade que não, Deus vai se cansar de me vir aqui e vai passar para frente. Não vai ter uma paciência enorme. Quem tem que ter pressa somos nós. Então o mecanismo da evolução indubitavelmente vai nos conduzir à felicidade. Isso é fato. Mas tem que ter a chave para abrir a porta. A porta da felicidade, ela só abre se a gente tiver amor. Então, nós vamos ao longo das múltiplas existências colocando mais chaves. Nós temos um molho de chave enorme que a gente vai abrindo: a paciência, a tolerância, compreensão, renúncia. E esses exercícios vão abrindo portas sucessivas de felicidade, conforme nos assevera Joana de Ângeles no capítulo 1 da obra Jesus e a Atualidade, quando ela fala para nós desse mecanismo de desenvolvimento. Então, o espírito ele precisa imperiosamente experimentar o amor para ser feliz. Em outras palavras, não existe em todo o universo um único espírito que seja verdadeiramente feliz e que tenha dito: não, eu fiz a opção pelo não amor e estou ótimo. Não está. A única possibilidade de nós estarmos verdadeiramente felizes é experimentando o amor. Então, o espírito, quando ele está no mundo espiritual, que ele percebe que ele odiou um, que ele machucou o outro, ele precisa perdoar. Ele precisa se resolver. Ele tem que se resolver, gente. Porque enquanto ele não se resolve, que ele guarda mágoa, guarda ódio, ressentimento, que ele traz sentimentos negativos, ele não consegue ser feliz. E durante um tempo ele até diz: não, mas eu gosto de ficar assim com raiva dele. E fica, até que fica por um tempo, mas depois de um certo período não é mais possível conviver. Existe algo dentro de nós que nos conclama a necessidade do amor, porque nós somos criados pelo amor. O amor é um movimento natural da criatura. O movimento do não amor, ele é contrário à nossa natureza, por isso que ele cansa. Por que o amor não cansa? Porque ele é alinhado com a nossa natureza. Quando eu faço o movimento do não amor, aquilo me pesa, eu sinto raiva. Pode observar que quando a gente perdoa alguém, a gente diz: nossa, parece que eu tirei 1 tonelada das minhas costas, porque eu estava num movimento de desamor. Então, tanto faz estar aqui como no mundo espiritual, o espírito precisa amar, ele precisa amar, senão ele não consegue alcançar a felicidade, não dá. Então ele diz: eu não dou conta, eu preciso me reconciliar. Então, quando ele se reconcilia lá no mundo espiritual, que ele procura a pessoa a quem ele machucou, que ele restaura uma relação rompida, quando você consegue de alguma forma reorganizar as suas emoções, é muito bom. Mas eu não tenho certeza se eu mudei. Por isso tem que reencarnar. É por isso. Porque lá é ótimo. Às vezes a gente vê os espíritos com tanta certeza de que eles vão dar certo, e quando encarna não consegue. Por quê? Porque verdadeiramente no âmago do ser, aquilo não estava de fato sedimentado. A gente não deve, quando ver alguém que cai, assim: nossa, fulano caiu, hein? Se atrapalhou. Esse aí andou para trás. Espírito não retrograda. O que ele faz é descobrir aonde ele estava. E a gente no mundo espiritual se ilude. Não, pode me dar que eu dou conta. Pode colocar, não pode botar mais uma carga que seguro. Não, pode mandar. Ixi, eu estou tranquilo. Aí chega do lado de cá, quando você perde a compreensão exata de quem você começa a questionar: mas por que essa família? Mas por que essa situação? Por que esse corpo? Meu Deus, olha, me deram tudo, porque tem gente que vem com um corpo doente, outros vêm com dificuldade familiar, o outro vem porque não encontra o amor da sua vida, o outro vem com dificuldade financeira, e tem gente que fecha a cartela inteira, né? Então assim, aí a pessoa começa: mas por quê? Por quê? Por quê? Então existem justificativas para que essas coisas aconteçam, exatamente porque o espírito reencarna em busca de uma situação. Nós reencarnamos
para amar, gente. O objetivo da encarnação é amar. A gente, às vezes, cria umas hipóteses de planejamento reencarnatório, como se a parte externa do planejamento fosse a real razão da reencarnação, mas ela não é. O real objetivo da reencarnação é o amor. Eu vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa que reencarnou para ser médico. Encarnou para ser médico. Então ele faria medicina, se formaria em medicina, casaria com uma determinada... Você tem 3 filhos, né, Alexandre? Eu vou trocar aqui, tá? Vou trocar. Então ele seria médico, casaria com uma determinada pessoa, teria só um filho. Teria um filho, dedicaria a sua vida à medicina, não faria outra atividade profissional, só seria médico e trabalharia no hospital público por 40 anos ininterruptos e ainda celebraria a sua dedicação desencarnando no hospital, atendendo um paciente. E aí você tem um sujeito que viveu essa história. Você chega lá, médico, casou com a fulana, casei. Hospital público. Outra atividade? Não, nenhuma. Tinha que ter um filho, tive, maravilha. 40 anos de hospital público, 40 anos, desencarna em serviço, desencarnei. Olha, ele acertou tudo no planejamento, tudo. Aí você diz, meu Deus, é um completista. Mas não é, porque esse se formou em medicina colando, roubando prova, enganando pessoas. Ainda bem que não sou eu. Por isso eu fiz questão de mudar o número do filho. Então ele casou com a mulher que era prevista, mas eles se odeiam, eles não trocam palavra, eles se odeiam, eles só não se separam por conta do patrimônio que eles não querem dividir. Eles têm um filho só, o filho é de mal com o pai, eles não se visitam, eles não se veem, eles têm anos que eles não se encontram. E ele trabalha no hospital público porque ele é muito estúpido, ninguém nunca quis que ele trabalhasse em outro local. Ele não conseguiu emprego em nenhum lugar porque ali não teve jeito, que ele passou no concurso público, ele teve que ficar. Então ele trabalha ali, os pacientes fogem dele desesperadamente porque ele é muito estúpido, ele é muito ignorante. E ele não se aposentou para não reduzir o salário. Ele está há 40 anos, ele tem ódio de trabalhar. E um dia ele estava trabalhando e ele foi atender um paciente, ele teve um ataque de ódio, ele teve um surto, teve um AVC, caiu na mesa e morreu. Então assim, o planejamento não pode ser lido pelas questões externas, porque se eu for ler, essa pessoa cumpriu todo o planejamento, mas na verdade ela não cumpriu nada. Porque o que a gente tem para fazer na essência que está por trás do planejamento é amor. Então é assim, dedicar-se à medicina por amor, casar com fulana por amor, viver por amor, ter um filho com amor, a profissão com amor. Esse é o foco, porque não é o lado de fora, não são as coisas externas que garantem que nós tenhamos efetivamente cumprido um planejamento espiritual. Os planejamentos, eles estão exatamente calçados para serem um instrumento de elevação da criatura humana e não para serem uma programação externa que a gente entrega para as pessoas sem enxergar o que se passa dentro. Se o objetivo da minha encarnação era com que eu promovesse uma mudança interior do meu ser, para que eu transformasse as minhas disposições mais íntimas, que sentido existe em de repente a gente trabalhar as questões divorciadas do amor? Não tem como. Então, esse é o nosso grande foco. E para isso é que converge o trabalho da espiritualidade na possibilidade de nos entregar a chance do renascimento entre os homens,
para que a gente consiga trabalhar e retornar ao mundo físico para executar uma tarefa. Planejamento reencarnatório não é um trilho onde você tem que andar por cima do trilho, é uma trilha. Você tem as linhas básicas para você seguir e de repente a gente sai, mas a gente volta, a gente tem liberdade. Planejamento reencarnatório não é o destino, é o melhor caminho. Então, quando a espiritualidade nos aponta um planejamento, ela não está dizendo que é isso que vai acontecer. Ela está dizendo que é a melhor opção que a gente tem para realizar na Terra e que somos capazes de realizar. Só que, evidentemente, nem todo mundo tem a mesma capacidade de realização, nem tem os mesmos dons espirituais para o aproveitamento da existência na Terra. Existem almas que são mais comprometidas, almas que são menos comprometidas, de tal maneira que se a gente for fazer uma análise do que está disposto na obra doutrinária, a gente pode identificar na literatura espírita, basicamente, 6 tipos de processos reencarnatórios. 6. Preciso de um dedo aqui. Vem aqui. É você. Então, vem cá. Então, dentro, aqui desse ladinho, cadê o dedo indicador? Seu dedo indicador. Aqui. Então, são seis planejamentos. São 6 tipos. O primeiro tipo de planejamento reencarnatório que a gente tem. Vou até botar nesse que é para você descer. Primeiro tipo de planejamento reencarnatório são as almas iniciantes. Espíritos que reencarnam e que não possuem uma carga expiatória pesada. São espíritos em que a boa parte das suas experiências são provacionais. São almas recém-saídas da infância espiritual, que o planejamento ele é feito de maneira mais frouxa. Você pega um grupo de espíritos e diz, vocês renascerão aqui. Então eles renascerão juntos. Vocês vão viver aqui, esse é o lugar onde vocês viverão, o local para plantar é aqui, o local para caçar é aqui, o local para pescar é aqui, e vocês conviverão. E os karmas? Nem tem, são espíritos ainda iniciando, são crianças espirituais. Então essa seria o primeiro tipo de planejamento reencarnatório que a gente tem. E tem outros 5. O segundo tipo de planejamento é um planejamento que aparece na obra de André Luiz e que se dá nas circunstâncias em que os espíritos são atraídos para as suas famílias após o nascimento dos pais. Não é um acordo feito antes, porque a gente tem muito aquela ideia, né? Não, fulano já reencarnou, programado, que iria ter 3, 2, 5, 12. E aí essas crianças já estavam pré-definidas antes do planejamento. Neste segundo caso específico, o espírito não tem um planejamento de longo prazo. São almas que, nas circunstâncias do processo da necessidade da reencarnação, o casal já está casado e eles pensam, temos que encontrar um casal para colocar essa criança. E aí eles procuram um casal onde essa criança possa ser colocada, pode ser inserida com um casal já definido. Não é uma definição antes do renascimento. Nós encontramos um caso desse tipo no livro Entre a Terra e o Céu. Ocorre um caso de uma moça que reencarna dentro de uma família que os pais já estavam casados. E no livro Memória de um Suicida também acontecem 2 ocorrências dessas, em que eles trazem um casal da ilha de São Martim e também uma moça do Nordeste brasileiro para apresentar aos 3, o casal e a moça, entidades que seriam ex-suicidas que precisariam reencarnar e fazem um trabalho de convencimento para que eles admitam aquelas crianças que certamente terão algumas sequelas na condição de filhos. Então, são circunstâncias nas quais o espírito vem dentro dessa condição, ou seja, o nascimento já é definido
depois do renascimento posto. É muito mais típico no caso do livro Entre a Terra e o Céu, em que você tem até poucos compromissos. No caso dos espíritos que são suicidas, são até mais comprometidos. Mas esses são bem típicos de almas ainda com uma certa condição ainda iniciante da evolução, que você vai colocando em alguns grupos familiares. Aí você tem um terceiro tipo de planejamento, que são as almas comprometidas. Esses são bem difíceis. São espíritos que trazem grande carga de problema, grande dificuldade em função dos equívocos que cometeram, trazem um passivo muito grande. Então eles têm muita coisa para resolver. Os laços familiares são complicados, deverão ter famílias com desajustes, porque inimigos do passado têm a chance de reencarnar dentro do lar. Podem trazer sequelas orgânicas em que eles renascem com algum tipo de anomalia, dificuldade, mau funcionamento de algum órgão, às vezes uma má formação congênita. Então, todos esses estão contidos nesse terceiro tipo de processo reencarnatório, que seria das almas comprometidas. Eles até pouco decidem sobre as suas encarnações. Os mentores é quem, na verdade, dão as regras básicas. Eles ainda opinam uma coisa aqui, uma coisa ali, mas muito pouco, porque o comprometimento que eles têm em função da extensão dos equívocos é muito grande. Então são espíritos que renascem dentro de um mecanismo da lei de causa e efeito que muitas vezes trazem dramas muito dolorosos para nós. Então esses seriam, de certa forma, os casos contidos nesse terceiro tipo. No primeiro tipo, as almas iniciantes, crianças espirituais. No segundo tipo, a gente tem essas almas mais singelas, que não têm graves compromissos. Depois nós temos esses das almas bem comprometidas. E daí a gente tem um quarto tipo de processo reencarnatório, que aparece muito na obra de André Luiz, principalmente no Nosso Lar, ela é bem citada. E depois a gente vai encontrar isso de maneira bastante efetiva no livro Memórias de um Suicida de Dona Ivone do Amaral Pereira. São as reencarnações compulsórias. As reencarnações compulsórias, elas diferem das reencarnações das almas comprometidas. Porque nas reencarnações das almas comprometidas ainda existe um diálogo, ainda se conversa com o reencarnante. Às vezes ele até diz, mas eu não queria ir para um local assim diferente, estou cansado da Europa. Me dá o Brasil. E aí o espírito fica pensando, Brasil, carnaval, praia. E aí o mentor diz, ok, Brasil. Chega a dar um alívio, Você vai para Porto Velho. Aí, você vai lá para Porto Velho, longe da praia, um calor, no meio da Amazônia. Aí vai morar na minha cidade. Então, no espírito que tem o comprometimento grande, terceiro tipo que a gente estava falando, ainda existe um certo diálogo, uma certa negociação. No quarto tipo das reencarnações compulsórias, Gorete, não há diálogo, não há negociação. O espírito que reencarna, ele está numa condição tal em que ele não tem condição de decidir. Aí alguém vai dizer, mas o cara não tem que decidir para vir, como é que vem sem decidir? Cadê o livre-arbítrio? Não tem que ter livre-arbítrio para vir? Tem. O livre-arbítrio ficou lá atrás, quando ele errou tanto que perdeu até a concessão de escolher. Quem é que vem nessa condição de espírito na condição compulsória? São aqueles que virão num processo tão doloroso que muito certamente trarão graves sequelas físicas e mentais que ele não tem como decidir. Ele diz, para que você tenha uma reencarnação compulsória, alguém tem que avalizar a reencarnação. Então a pessoa diz assim, eu quero levar ele comigo. Então alguém reencarna e traz um compulsoriamente com ele. Reencarnações compulsórias, por exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira conta muito sobre isso na obra, dizendo assim, o espírito, quando ele se suicida, ele vai passar por um período de reequilíbrio
Lá na frente ele retoma a história e será um espírito feliz como qualquer outro. Isso é normal, ou seja, o suicídio não retira dele o acesso à felicidade, mas ele retarda a marcha de progresso dele, porque ele precisa reconstruir a capacidade dele de enfrentar os desafios que a vida tem. E uma das coisas que inevitavelmente aguarda o suicida é ele se defrontar novamente com a mesma experiência que deu causa ao suicídio. Por exemplo, eu me suicidei porque eu fali. Eu tinha uma empresa, a empresa deu errado, fui para a lona, não tinha dinheiro, eu me matei. Foi essa a causa? Então, nós vamos aparelhar esse espírito e lá na frente ele vai se defrontar com essa causa novamente. Ele precisa provar para ele que, passando pela dificuldade financeira, ele atravessa isso de maneira satisfatória. Não foi dificuldade financeira, o meu problema foi questão afetiva. O grande amor da minha vida me abandonou, não suportei e me suicidei. Então, volta essa história a se repetir, ou seja, Julieta vai ter uma nova experiência afetiva para resolver essa questão lá com Romeu. Então você tem uma história que você precisa reconstruir. Aonde houve a fratura, reconstrói. Só que há uma coisa interessante que a obra Memória de um Suicida nos conta, que na janela de tempo de reorganização do espírito, um fenômeno que não acontece com todos, mas que acontece com uma boa parte, é a chamada reencarnação imediata. O que é isso? Ele desencarnou pelo suicídio, está numa situação difícil, poderíamos esperar mais tempo para que ele reencarnasse daqui a alguns anos, décadas, sei lá, mas os espíritos fazem o seguinte: manda ele como ele está, deixa ele ir, mas ele está todo sequelado, não tem problema. Ele vai, deixa parte dessa mazela no corpo físico e vai voltar melhor. E aí a gente vai ter a possibilidade de depois reorganiza esse sujeito melhor para novas existências, ele mais estruturado, aí ele vai se levantando. A gente encontra isso no livro Amor e Ódio, onde nós temos o reencarne do Mudinho. Logo depois que Gaston se suicida, ele reencarna como Mudinho, todo sequelado. Encontramos isso na história de Sacaram, lá no livro Sublimação, no conto número 5, chamado Evolução, que conta a história de Sacaram. Ele se suicida, na encarnação seguinte ele vem como um mendigo, doente, leproso, abandonado, sem família, no mesmo reino em que ele foi um governador cruel, um governante cruel. Então, esse retorno acontece. No livro Renúncia, nós temos a reencarnação de Antero, que volta como Robe, pouco tempo depois do seu suicídio, com sequelas físicas. Então, essas sequelas das reencarnações imediatas, elas são um instrumento da lei. E quando elas acontecem, alguém intercede e diz: não, pode mandar que eu cuido. Então, é um quarto formato de planejamento reencarnatório, em que essas experiências, elas oportunizam que espíritos profundamente problemáticos tenham a chance do renascimento. E alguém que vai ser o avalista recebe uma cota de proteção espiritual, de atenção do mundo dos espíritos, exatamente pela possibilidade de que essa reorganização ofertada pela reencarnação dê a esse espírito um início de recomeço. Nessa encarnação talvez ele faça pouco progresso, mas aquele que vai ser o seu tutor vai ter uma grande chance de realizar uma transformação efetiva. Esse seria o quarto tipo. Aí temos um quinto tipo. São as almas em processo de reeducação. Não são espíritos sublimados, são almas cheias de mazelas. Trazem graves equívocos do passado, se comprometeram. Mas esses não eram as almas comprometidas? Mas existe uma diferença. As almas comprometidas, elas tropeçaram, mas elas ainda não estão tão dispostas a mudar. Esse quinto grupo, eles têm uma característica diferente. Eles dizem: eu errei, mas eu posso oferecer algo de mim para compensar os erros que eu pratiquei. Esses espíritos que vêm nesta condição, André Luiz trata na sua obra, chamando esses companheiros como sendo aqueles que possuem encarnações de interesse coletivo.
As encarnações deles não são de interesse individual. Uma encarnação de interesse individual é aquela na qual eu vivo e a minha história de vida só serve para mim mesmo e para alguns pouquinhos que vivem ao meu derredor. Essa é uma encarnação de interesse individual. Uma encarnação de interesse coletivo é aquela encarnação na qual eu reencarno, eu tenho débitos, mas eu posso prestar um excelente serviço para a comunidade. Então eu tenho de um lado sombra e de um outro lado luz. E essa dualidade sombra e luz faz com que a gente perceba essa característica extraordinária do Criador, que é Ele ser justo e bom a um só tempo. A gente tem dificuldade de enxergar, Deus é justo, Deus é bom, como é que é? A reencarnação é o melhor instrumento para provar que Deus é justo e bom. Porque quando a gente pensa que a reencarnação é justiça, a gente enxerga a misericórdia. Quando a gente pensa que ela é só misericórdia, a gente vê a justiça trançada com a misericórdia, como se fosse as duas hélices do DNA ali, trançadas uma com a outra, a justiça e a misericórdia correndo dentro de nós, que é essa estrutura que compõe o mecanismo da lei de causa e efeito. Então, esse quinto tipo de processo reencarnatório, são os chamados espíritos que estão em processo de reeducação, eles poderiam vir bem pior do que eles estão. Poderiam vir com uma sequela física. Alguém poderia dizer assim, mas como se comprometeu demais. Era uma pessoa que falou muito, conspirou muito, criou muita intriga, usou da sua habilidade para seduzir pessoas, para corromper pessoas, usou da sua fala para arrastar multidões para o erro. Tinha que nascer com uma sequela grave na fala. Não, mas pode ser útil, de repente, fazendo palestra, né? Sendo professor, né? Atuando como intérprete. Então você tem formas de compensar os equívocos que você cometeu. E aí a gente encontra no livro Pensamento de Emmanuel, que é uma obra excelente de Martins Peralva, um capítulo chamado Predisposições Mórbidas, na qual ele apresenta para nós essa capacidade desse tipo de processo reencarnatório, no qual o perispírito está doente, o perispírito está com dificuldade, mas o serviço que eu vou prestar faz com que os espíritos, de certa maneira, inibam o bombardeamento do perispírito no corpo, de tal forma que ele não chega a provocar as mutações, as deformidades, as alterações dentro das estruturas orgânicas, e o indivíduo nasce até saudável. Aí você diz, mas como é que pode? O perispírito era cheio de defeito e o corpo nasceu saudável. Tem uma história para ele cumprir. Então ele tem a matriz doente e o corpo, o envoltório saudável, em função do quê? Da misericórdia. Se fosse reencarnar só pela lei de justiça, ele reencarnaria todo doente. Como eu enxergo uma possibilidade de serviço dessa pessoa lá em Luxemburgo, aí eu digo, não, Giza, você vai nascer saudável, você vai nascer saudável, vai nascer saudável, mas você pode ter que considerar que essa saúde ela não é à toa, ela está condicionada a uma atividade de serviço. Quando nós lemos a obra Sublime Expiação, de Victor Hugo por Divaldo Franco, ele trata nessa obra diversas vezes que o personagem central, que nitidamente é Divaldo, o Armando, ele fala por várias vezes que ele tinha uma espécie de hanseníase inserida no próprio corpo espiritual dele, e que ela eclodiria se ele não andasse dentro da linha. Então você traz o perispírito doente e um corpo saudável para um compromisso de tarefa. Então, você professor, vai, então muito bem, vamos dar uma garganta melhor do que merece para você cumprir esse papel. Então você recebe um corpo mais saudável do que a lei de justiça nos entregaria,
por conta da lei de misericórdia. E aí é a condição em que nós todos aqui estamos, tá? Nós somos todos inclusos aí desse quinto quadro, que são aqueles que já temos uma percepção de um ideal melhor de vida. Poderíamos ter renascido com sequelas físicas, ou às vezes do ponto de vista das outras áreas, poderíamos nascer sem um amor nas nossas vidas, poderíamos nascer numa condição social difícil, mas é reorganizado o planejamento exatamente por conta do que você tem para realizar. E o corpo aqui é um dos grandes instrumentos em que é feito um aporte, em que a espiritualidade aposta oferecendo um corpo acima daquilo que a lei de justiça nos poderia oferecer. Essa é a razão pela qual tantas vezes na reunião mediúnica os espíritos dizem, mas ele não pode estar saudável, ele tinha que estar todo torto. Por que ele veio saudável? Ele não podia. Por que eles dizem isso? Porque pela lógica do que foi feito, eu não estou olhando a minha ficha de serviço, mas pela lógica que ele fez, ele não poderia ter nascido saudável, mas é porque tem uma ficha de serviço associada. Essa é a parte boa. A parte ruim é a seguinte, é que se a gente abandonar eu não estou ameaçando ninguém. Não estou ameaçando ninguém. Mas quando a gente abandona o compromisso no bem, não é o compromisso, é porque ninguém, isso é uma tarefa na casa espírita. Não, pode ser na minha atividade profissional, pode ser na questão do meu lar, não é tarefa espírita. A única porta para trabalhar o bem não é somente a casa espírita. Então, quando eu me mantenho fixado no bem, quando eu continuo mantendo o amor, quando eu vivo o amor em mim, eu altero as disposições íntimas do perispírito. Então, eu me curo de dentro para fora. Aí, aquele nozinho que existia, Giza, não vai ter mais. A doença, ela acaba se dissolvendo na matriz e o corpo não adoece. E a gente sai da encarnação dizendo, olha, eu cumpri o papel e estou voltando bem mais organizado emocionalmente do que eu vim. Progresso. Mas se eu abandono isso e volto a pensar como eu pensava antes, se eu abro o porão psicológico que eu tenho e vou para conviver com os monstros que existem no meu inconsciente e deixo que todos os dragões venham para fora na minha vida, eu evidentemente não fiz a asepsia que eu deveria fazer. Então aquele perispírito que estava de certa maneira isolado para não perturbar, ele vai perder o isolamento por conta do bombardeamento sucessivo e o corpo vai começar a apresentar as mazelas que ele poderia ter tido no começo, ou seja, a gente traz predisposições mórbidas, são predisposições para doenças que podem acontecer ou não. E o sexto tipo de processo reencarnatório são dos servos fiéis, os verdadeiros servidores do Cristo. Esses é que decidem como querem viver, onde vão viver. Os mentores simplesmente executam os seus planos. São almas sublimadas que, quando decidem vir à Terra, há uma comoção geral pela encarnação de um missionário que vem para trazer uma tarefa maravilhosa. Nem sempre escolhem um corpo saudável, nem sempre escolhem uma condição financeira extraordinária. Às vezes escolhem uma vida modesta, uma vida tranquila. E dentro dessa perspectiva, a gente vai perceber que a gente às vezes sonha tanto ter dinheiro, ter riqueza, ter isso, ter aquilo. E quando as entidades evoluem, elas perdem o interesse por isso. Elas não tem mais tanto valor. Aquilo que a gente durante tantos séculos, tantos milênios perseguiu, descobre que não tinha valor nenhum. A gente já teve tanta encarnação, já teve tanto dinheiro, já sentou em trono, teve ouro, teve moeda, e não temos nenhuma, não ficou nenhuma. Só ficou a história dos maus erros, tudo que a gente fez. Só ficou isso. E a gente fica doido correndo atrás de coisas que não vai levar, gente. A gente não vai levar. Então, o grande mecanismo do processo de retorno do espírito à vida corporal oferece a nós essa compreensão do entendimento do porquê da vida. É a chance do espírito retornar à condição corporal, não porque ele veio aqui com passaporte para
fazer uma colônia de férias. Ele veio com carteira de trabalho. A gente, quando encarna, vem com carteira de trabalho. Todo mundo veio a serviço. Nós viemos a serviço. Nós viemos para cumprir uma tarefa, seja no lar, seja na vida profissional, seja na atividade doutrinária, independente da religião que seja, nos 3 campos conjuntamente, saber equilibrar essas atividades. E são os desafios que a gente tem para viver. Então, a grande tarefa é exatamente essa. O propósito da vida é que a gente veio aqui para buscar amor. Por que a gente reencarna? Por que ficar lá? Eu não tenho a certeza que eu amo ou não. Eu não tenho certeza se eu amo. Eu só tenho certeza quando eu sofrer a anestesia do processo reencarnatório, quando silenciar as minhas compreensões, eu abrir os olhos do mundo físico e eu vou provar o que reside dentro do meu inconsciente. Porque eu vou viver do lado de cá com aquilo que no meu inconsciente a gente possui. Só que saber isso não é suficiente. A gente precisa saber, e daí? Já que eu sei tudo isso, como devo viver para que eu consiga aproveitar essas oportunidades? Aonde estão os instrumentos que poderão me fazer aproveitar efetivamente a existência? Porque eu posso vir com todas as possibilidades e não saber qual é a cartela que eu vou usar para eu poder me direcionar na vida. Eu tenho que saber que cartilha eu vou ler para dizer, olha, você recebeu uma família, a regra vai ser por aqui. Você tem uma atividade profissional, a regra é por aqui. As regras de conduta que a gente precisa viver para que a gente consiga aproveitar. Não basta, como colocou o Alexander, apenas saber que somos espíritos. Não basta apenas saber o porquê a gente vem, qual é o sentido da vida. A gente precisa saber o que a gente precisa fazer para que a gente aproveite as experiências da melhor maneira possível, para que a gente use de maneira sábia o tempo que nos foi concedido na Terra. E é exatamente para tratar desta questão que daqui a pouquinho a Eulália vai falar conosco sobre os instrumentos do que fazer para que a gente consiga alcançar o objetivo efetivo do aproveitamento do nosso processo reencarnatório. Por ora, nos basta apenas saber que a gente está aqui por um único propósito: aprender a amar. Tudo mais é acessório.